Olá, meu nome é Arangel Gerardello Vidmar, sou aluno da Atlas Educação de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O artigo que eu vou apresentar, então, é a influência da abertura de janelas na eficiência energética de edifícios de escritórios. Os autores, então, são Arangel Gerardello Vidmar, Eduardo Grala da Cunha, Lauro André Ribeiro e Thaisa Leal da Silva. Bom, falando então um pouco sobre a eficiência energética, um dos principais temas, então, que está sendo discutido nas últimas décadas é a questão da escassez energética. Então, não apenas sempre buscando novas fontes de energia, novas formas de gerarmos energia elétrica, mas também dentro da eficiência energética, então, encontrarmos maneiras de tornar tudo que a gente já possui, já produz de energia o mais eficiente possível para utilizarmos da melhor maneira possível também. Aqui eu trago dados, então, da UNEP. Em 2022, o setor da construção civil foi responsável por 37% do consumo global de energia elétrica e emissões de CO2. Então, representando uma fatia muito importante do total, né? Bom, nesse tema muito importante, então, também a ONU, ela tem lá nos seus objetivos de desenvolvimento sustentáveis, mais especificamente o de número 7, energia limpa e acessível, né? Onde ela fala, então, em dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética até 2030. Então, isso foi feito no ano de 2015, né? E desde lá, então, já mostrava a importância do tema eficiência energética no nosso cenário atual. Simulações computacionais, então, elas são de grande importância também no tema da eficiência energética, porque elas permitem, então, a gente prever, né, qual vai ser a eficiência energética do edifício antes mesmo dele sair da planta e ser construído, né? E, de certa forma, também a gente pode utilizar das simulações computacionais para edifícios que já existem e torná-los, então, melhores, né, na questão da eficiência energética. O objetivo, então, do trabalho é analisar a influência do tamanho da abertura das janelas no consumo de energia elétrica de um modelo de edifício de escritórios localizado em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, na zona bioclimática 2, por meio de simulações computacionais. A metodologia do trabalho, então, ela foi dividida em quatro etapas. Então, sendo a primeira, onde foi feito um levantamento documental, falado das normas, dos regulamentos. Segunda etapa, foi feita a definição do modelo a ser utilizado nas simulações. Terceira etapa, onde foi feita a configuração desse modelo para ser utilizado e simulado. E, por fim, na quarta etapa, foram realizadas, então, as simulações. Então, falando um pouco da primeira etapa, levantamento documental, eu trago aqui as principais normas sobre o tema. Então, a gente tem a NBR LNT 15220, desempenho térmico de edificações, a 15575, que trata do desempenho de edificações habitacionais, e também a NBR 16401, instalações de ar-condicionado, sistemas centrais e unitários. Existe também, então, o Regulamento Técnico de Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, Serviços e Públicos. Ele foi criado pelo Inmetro, então conhecido como LPQC, e é uma das formas que o Inmetro encontrou, então, de regular e trazer normas para tratar, então, do tema eficiência energética no Brasil. Segunda etapa, então, que é a de definição do modelo. Então, o modelo utilizado ele é de Carlo, em 2008. Carlo avaliou, então, 1.103 edificações brasileiras e, através dessa avaliação, ele chegou ao modelo típico de edifício de salas de escritórios. Então, o modelo possui 27 metros de comprimento, 7,8 metros de largura e 15 metros de altura. Pode ser observado na imagem à direita.
Ele possui duas salas e um corredor de acesso por pavimento. Bom, etapa 3, configuração do modelo. Então, primeiramente, a modelagem ela foi realizada no SketchUp Pro 2022, utilizando o plugin Legacy Open Studio. A simulação do modelo foi realizada através do Energy Plus, em sua versão 22.1.0, e foi utilizado, então, um pavimento intermediário daquele modelo de cargo para estas simulações do trabalho. Continuando, então, a configuração do modelo, então foi considerada uma agenda de ocupação onde as pessoas chegam para trabalhar às 8 da manhã e ficam até às 6 horas da tarde. Os materiais, então, todos eles tiveram sua densidade de massa aparente, condutividade térmica e calor específico retirados lá da NBR 15220. A iluminação, então, ela foi retirada do próprio manual do Energy Plus, que forneceu dados como fração de ar de retorno, fração radiante, fração visível. E os refletores, então, escolhidos são parabólicos com lâmpadas fluorescentes T5. Os equipamentos, então, foi considerado um posto de trabalho a cada 7,7 metros quadrados, com computador e impressora, e aí, através da norma ISO 16401, foi considerado, então, uma densidade de carga de 21,5 watts por metro quadrado. O arquivo climático, então, como mencionado anteriormente, foi selecionado da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, da Zona Bioclimática 2, e foi retirado, então, da própria biblioteca do Energy Plus. Simulação, então, feita primeiramente numa questão de tamanhos de abertura de janela para este trabalho. Então, o modelo de referência de Carlo, ele possui um tamanho de 25%, e aí em cima desse modelo de referência, então, foram feitas simulações depois aumentando para 50% e 100% do tamanho total da parede das janelas. Bom, chegando então já nos resultados, no primeiro momento foi simulado então o caso de referência, né? Ele é aquele que possuía os 25% de abertura. Foram obtidos então valores de aquecimento, refrigeração, ventiladores, iluminação, equipamentos, e foi chego no total de consumo de 19.841,42 kWh. Aí, assim que o caso da referência foi simulado, a segunda simulação já envolveu a adição de vidros duplos, pois a primeira simulação considerava vidros simples. Então, para vidros duplos, o caso de referência, ele conseguiu reduzir, então, 54,52 kWh, e isso representou 0,27%. Bom, quando a simulação foi para 50% da abertura de janela, então o consumo ele foi de 20.649,04. Isso representou um aumento, então, de 807,62 kWh no modelo, e isso representa 4,07% de aumento de consumo de energia elétrica. Da mesma forma, quando a gente fez a simulação para 100% da abertura de janela, então esse aumento foi para 2.254,94 kWh, que representou então um aumento de 11,36% no consumo de energia elétrica do modelo. As simulações, então, com 50% e 100% também foram realizadas utilizando vidros duplos. Com 50% de abertura de janela, os vidros duplos ainda pioraram a eficiência energética do modelo em 60,38 kWh, que representou 0,29%, e 100% da abertura de janela com vidros duplos pioraram em 584,29 kWh, que representaram, então, mais um aumento de 2,64%. Então, a gente pode chegar à conclusão de que os tamanhos da abertura de janela maiores, eles são prejudiciais para a eficiência do modelo, principalmente pelo fato de eles permitirem muito mais a entrada da radiação solar, né? Então, a gente acaba gastando muito mais energia para resfriar o modelo, e que os vidros duplos, então, eles
melhoram a eficiência energética do modelo, no caso de referência, que possui a janela com 25%, mas quando a gente aumenta essa janela para 50%, para 100%, fica muito grande, os vidros duplos acabam até atrapalhando e piorando a eficiência energética das simulações. Para trabalhos futuros, então, primeiramente, a ideia é incluir um estudo mais aprofundado de geometria solar, trabalhar com outros tamanhos de abertura de janelas, ah, mesclar as aberturas de janelas com brises, com cortinas, testar outros tipos de vidros, então vidros com baixa emissividade seriam interessantes. Aqui estão as referências bibliográficas da apresentação e muito obrigado.